A segunda, uma exortação. Nós temos a igreja de Esmirna e nós temos a igreja de Filadélfia, que elas não receberam reprovação, mas receberam exortação. A Bíblia ela é tão linda que mesmo o crente, sendo bem desenvolvido, ela pode não reprovar, mas ela pode exortar. Porque o fato de eu estar bem não me dá a garantia de que eu vou ficar bem o tempo todo. Daí a importância de sempre ter uma admoestar. E esse é o problema nosso. Às vezes, tem irmão que diz assim, não preciso melhorar. Eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, esse é o meu jeito. Não. A Bíblia diz, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que contribuem para a salvação. Provérbio 3,18 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia. O dia perfeito ali é o meio-dia, mas ali está apontando para uma vida espiritual que chega ao seu ápice. Então você não pode parar. Essa ideia de que você é perfeito, ela não tem cabimento bíblico. Filipenses 3, Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Você pode ver aí o 14, coloca lá, Jorge, por favor. Eu prossigo para o alvo. Então você percebe que o apóstolo São Paulo, ele não era um teleios, ele não era completo na essência. Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus nesta terra, por mais que ele ore, por mais que ela ora, não é perfeito. Em absoluto, não é perfeito. Coloque isso na sua mente. Não há perfeição absoluta em nós. A perfeição absoluta é só em Deus. Nós não temos alcançado. Olha o que o Paulo diz aí, eu prossigo para o alvo. E quando você vê nesse mesmo capítulo, ele diz, não que eu já tenha alcançado. Se nós já tivéssemos alcançado, estaríamos na escatologia finalizada. E lá em 1 João capítulo 3, o apóstolo João diz a partir do verso 2, amados, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Está aí, porque assim como ele é, o veremos. Entendeu? Isso é muito importante para que você possa compreender essa realidade. Então, pastor, a irmã fulana de tal, ela tira 10 horas de oração por dia. Ela não é perfeita. Pastor, eu conheço um pastor que leu a Bíblia 200 vezes. Não é perfeito, porque ainda está em um corpo mortal. Ainda tem dentro dele a natureza pecaminosa. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Billy Graham dizia que tinha medo que a oração virasse um orgulho na vida dele, porque tem pessoas que quando oram, já se orgulham de orar muito, dizem assim, isso aqui, Deus me ouve porque eu oro demais. Não, ele ouve porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, não é porque Deus é tão bom, que Jonas desobedecendo a Deus, Deus ouviu a oração de Jonas, Deus foi ao encontro de Jonas. Então, a grande questão é quando você se quebranta, quando você se humilha, Deus se volta para você. Mas coloque-se na sua mente, não, se você, aquele ali tem poder demais, aquilo ali é santo. Muito barulho ou muito poder, como alguém quer falar, não quer dizer que aquela pessoa é perfeita. E nós temos provas bíblicas, eu vou te dar 2 exemplos. Nós sabemos que o próprio Pedro era um homem usado por Deus, mas em Gálatas 2, Paulo teve que repreendê-lo por causa da sua falsidade. Quer outro exemplo? A Bíblia diz que houve uma briga entre Paulo e Barnabé. E a Bíblia ainda diz assim, uma briga muito pesada. A gente diz assim, foi bom para o reino, mas eu não estou nem falando de bom para o reino. Eu estou falando que os dois, que eram homens de Deus, que eram crentes, chegaram àquela posição. Então, não há homem perfeito, mulher perfeita em absoluto. É por isso que a gente fala da santidade progressiva. A santidade progressiva é que a cada dia eu vou tomando a cruz e vou morrendo. Então, não existe. Agora, a santidade final, aí sim, é aquilo que João está dizendo. Nós o veremos e seremos como ele é. E eu ainda quero dizer mais, na eternidade, nós não vamos ter o grau de Deus. Porque se nós tivermos o grau de Deus, nós seremos como Deus é. Lá eu vou ser um ser diferente,
com um corpo transformado, mas eu não vou ter o nível de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Então, muito cuidado. Você não é Deus e lá no céu você não vai ser Deus. Assim como ele é. O corpo glorioso que Jesus recebeu, nós vamos receber um corpo glorioso. Mas só quem tem, por exemplo, a onisciência absoluta é só Deus. O homem nunca vai ter, mesmo estando no céu. Porque se no caso ele tiver a mesma onisciência de Deus, ele chega ao nível de quem? De Deus. E ninguém toma a honra e a glória e a posição de Deus. Então, baixa esse teu fardozinho bem aí, deixa de se amostrar, deixa de querer ser grande, deixa de fobar que ora, deixa de fobar que é ousado, porque você é um ser com o evangelho de Deus, um tesouro de Deus, mas é um vasozinho velho de barro. Pronto. Você é uma natureza pecaminosa, você é um ser falho e que precisa da ajuda do Espírito Santo para não viver dominado pela carne. Por isso que em Gálatas 5,16 diz: andai em espírito e não cumprireis o quê? Os desejos da carne. Daí a necessidade de nós buscarmos, ok? Então, quando você analisa o Apocalipse, aqui nesse texto, você tem essas duas questões aqui. Vamos lá. Primeiro, nós temos o que eu estou falando aqui? Nós temos o que? Uma promessa. E depois nós temos uma admoestação. Ou seja, mesmo eu tendo uma perfeição, que alguém diz assim: eita, mas fulano é perfeito, não precisa mais de nada. Olha, tinha uma igreja, e eu falei isso aqui agora, tinha uma igreja, terça-feira eu falei isso, a igreja aos Tessalonicenses, Paulo diz: eu não preciso falar do amor para vocês, porque vocês amam. Mas aí depois ele prossegue, mas ele diz: é bom vocês continuarem melhorando o amor de vocês. Ou seja, o fato de eu estar bem no amor não me dá o direito de descansar. Eu tenho que continuar progredindo cada vez mais. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente pensa que aquele momento de oração, aquele momento de leitura já é o definitivo. Não. Se eu acho que eu fiz, eu tenho que progredir ainda mais e mais. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui os apontamentos que nós colocamos. O nosso tema é esse aí: cuida do que é teu. Vamos lá, como é que diz? Cuida do que é teu. Vamos lá. Muito bem, ali ele tem um texto, nós vamos já explicar, mas eu coloquei aqui: a vinda do Senhor como promessa. Irmãos, vamos analisar o seguinte. Aqui você tem nesse texto bíblico que o Senhor está alertando a igreja, essa igreja de Filadélfia, ele está alertando ela, que a vinda do Senhor, ela está próxima. E esse tema sobre a vinda do Senhor, o Apocalipse vai orbitar em torno disso. Coloca aí 22:10, Jorge. 22:20. Apocalipse 22:20. Vocês sabem de cor isso aqui. Vamos lá. Olha aqui. Aquele que testifica estas coisas, como é que diz? Diz: certamente. Olha, certamente o quê? Cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, aqui você tem a promessa que está escrita, e o texto ainda diz assim: aquele que testifica, o Senhor Jesus que estava falando nesta palavra. Então, a vinda de Jesus aqui no próprio texto, ela está orbitando em torno disso. Como a gente sabe que a vinda dele é certa? Diga comigo: a vinda dele é certa. Bem forte: a vinda dele é certa. Aí vocês podem observar, coloca aí, Jorge, 14:26 de Marcos. Como eu sei que a vinda dele é certa, olha aí, o que eu devo fazer constantemente? Vamos lá. Leia aí, como é que diz? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus, isso, vai lá. E disse-lhe Jesus: todos vós agora coloca Mateus 26:41. Também, vamos lá. Vigiai e orai, isso, para que não entreis em tentação. Sim. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós não sabemos. Tem Mateus também, me parece que é 25:5, se não me foge a memória. O que acontece? A vinda dele é certa. E como eu sei que a vinda dele é certa, pode passar aí, deixa eu ver se é o 6.
como eu sei que a vinda dele é certa, e eu não sei quando ele virá, a Bíblia diz, nesse próprio texto aí, vigiai e orai. Então, a Bíblia, ela me alerta para eu orar e vigiar, porque eu não sei o dia que ele virá. Eu já preguei aqui para os irmãos que nós temos 6 correntes que tentam interpretar a volta de Jesus. Digam comigo, são 6, e você não pode esquecer elas. Digam comigo, pré-milenismo, não, mas só quem tem boca, pré-milenismo, pré-tribulacionismo, amilenismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo. Faltou uma aí. Faltou uma. Depois eu me lembro aqui. Então vocês têm essas correntes que elas falam da volta de Jesus. Cada uma tentando interpretar. Tem uns que são pós-tribulacionista. O que eles... o pós-milenismo. É isso. A outra corrente é o pós-milenismo. Então, não esqueça mais. Se anotar aí, Jorge, pode anotar para eles não esquecerem. Nós, pentecostais, somos pré-tribulacionista e também o quê? Pré-milenista. Ou seja, o pré-milenismo acredita que o milênio será literal. Porque todo judeu, nenhum judeu, lá no texto bíblico do Velho Testamento, acreditava que o milênio seria simbólico. Porque Santo Agostinho, ele dizia que aquele 1000 era simbólico. Ele inventou essa história. Lamentavelmente, ele criou isso. A Igreja Católica seguiu e até muitos pastores seguiram. Então ele é defensor do amilenismo. Nós não somos defensores do amilenismo. Está aí, é o 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. O certo é que ele vem. Ele disse que vem, então viva em vigilância e em oração, aguardando a vinda dele, porque a qualquer momento ele vem. Ele vem. Então, nós temos essas correntes. Qual foi a primeira que eu disse? Vamos lá, pré-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionista, amilenista, pós-milenista e mesotribulacion. Pronto. O que é o meso, pastor? Tribulacionismo. Eles dizem que Jesus vai vir no meio da grande tribulação. O que é o pós-milenismo? O pós-milenismo prega dizendo que esse milênio que vai vir é pela ação da igreja, a igreja trabalhando, a igreja fazendo bem, levando o evangelho. E o pós-tribulacionismo diz claramente que o Senhor Jesus, ele há de vir buscar a igreja depois da grande tribulação. Então, são essas correntes. Mas deixa eu dizer uma coisa, na igreja primitiva não tinha essas correntes. Na igreja primitiva só tinha uma, era o pré-milenismo. Quando você vem para o pós, já aí do século 16, 17, mais ou menos, se não me foge a memória. Então, o que nós queremos dizer é que para nós podemos dizer que tem essas correntes. Agora, o que a Bíblia nos alerta é que Jesus vai voltar. Quando você abre a Bíblia, ela não está mostrando, olha quem é pós, olha quem é pré, olha quem é meso, olha quem é milenista. Ela só está dizendo, vigiai e orai, porque tu não sabe o dia e nem a hora. Cada crente deve andar em santidade e em justiça, aguardando a volta de Jesus, porque a qualquer momento ele virá. E a igreja hoje, ela está mais atrelada às coisas materiais, às coisas deste mundo, e não está se voltando para a volta de Jesus Cristo. Irmão, é muito crente que vai ficar, é muito pastor que vai ficar, porque o pensamento é só nesta vida. Tudo está girando em torno desta vida aqui. E a Bíblia diz lá em Colossenses 3, primeiro, vocês que já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são de cima. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o crente aqui que vive 24 horas pensando no céu? 24 horas. É difícil, irmão. Tá tudo doido por dinheiro, doido por mulher, doido por política. E aí não pensa no céu. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa natureza, olha para cá, quem é da terra, Jesus disse lá em João 3, quem é da carne ou seja, quem é da carne só pensa na carne. Agora, quem é do céu, pensa nas coisas do céu.
Aí talvez você diga, pastor, mas 24 horas? Sim. Você só não pensa se você não tiver a natureza espiritual. Você quer ver um exemplo? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem... Como é que tu ora sem cessar? É só o crente que tem coração no céu. Coloca aí Mateus 6,22. Eu gosto de dizer na Bíblia. 6, coloca 20, 19 ou 24. Vamos lá, 24, é o 24. Olha aqui. Ninguém pode servir a dois, porque odiar um e amar o outro. Ou seja, você tem que se dedicar a Deus. Então, quem aguarda o céu... Olha, irmão, isso aqui só acontece para quem tem nova natureza. Quem é implantado. Essa vida cristã nossa... Porque quando você tem a natureza de Cristo implantada, aí você tem uma outra natureza. Por que que os homens da terra só pensam nas coisas da terra? Um homem que é carnal, ele só pensa... Bota aí, Jorge, 5,19 de Gálatas. Olha aí quem é da natureza da terra. Eu vou te mostrar quem é. Como é que diz quem é da natureza da terra? Vai. Como é? Porque as obras da carne são manifestas. Olha, as obras da carne... Vocês se lembram que Jesus disse lá em João 3,3, é preciso nascer de novo, porque ele disse, quem é nascido da carne é... Olha um homem 24 horas na carne, ele pensa no quê? As quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então pronto. Agora, o Senhor Jesus, ele está dizendo, eis que eu venho sem demora. E se ele vem sem demora, 24 horas você tem que estar atenado. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quem aqui está aguardando a Jesus? Quem está aguardando ele voltar hoje, agora, nesse momento? Por que Jesus precisa vir, pastor Aziel? Para completar o trabalho da redenção que ele já realizou, e em segundo lugar, para implantar o seu reino. Jesus não implantou o reino dele ainda. Ele reina no meu coração, ele reina no teu coração, mas ainda nem todos sabem que ele é o rei. E no milênio, ele vai assentar-se no trono como rei, ok? Aí ele diz, sem demora, diga comigo, sem demora. Irmãos, isso aqui é importante, porque veja bem, quando Jesus diz sem demora, essa palavra aí, ela tem 3 sentidos no texto original, mas eu não vou falar muito sobre isso. Você tem aí um advérbio, coloca lá, Jorge. Você tem aí esse advérbio de tempo, olha aí, vai lá. Olha aqui, lá em cima, ele diz assim, ó, erkomai taki. Essa expressão tak, sempre eu digo aqui, é a expressão táxi atual. Por que usam a palavra táxi? Aí, ó, táxi, porque é rápido. Não, vou pegar ali um táxi. Se você for de coletivo, demora mais, que ele vai parando. E o táxi, não, você paga, pronto. Quando ele usa aqui sem demora, ele está dizendo, o que essa expressão aqui quer dizer aqui no grego, sem demora? Sabe o que essa expressão está dizendo aí? Essa expressão, ela diz velozmente, sem demora. Agora, como é que o Senhor Jesus diz, eis que eu venho sem, e já tem quanto tempo que nosso Senhor Jesus andou aqui na terra? Hein? 2000 anos, não é isso? E como é que ele nunca veio? Se ele está dizendo, eis que venho, olha lá, não tem o eis, eu estou colocando aqui por causa da tradução. Olha lá, ó, erkomai, é o que vem. Ele vem sem demora, mas já está com mais de 2000 e ele nunca veio. E aí, pastor Zé, como é que nós resolvemos esse problema, pastor Zé? Irmão. Vamos lá, 2 Pedro 3,18, coloca aí na tela. 2 Pedro 3,18, olha o que diz a palavra. Primeira é 2 Pedro
É 2 Pedro 2, coloca 2,18. 2, aí é primeiro, coloca 2, só para os irmãos terem uma ideia. E Hebreus 10, 37, coloca aí também. Mas é o texto bíblico. Olha aí, vamos lá. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Observem bem que já tinha aqueles, aí nesse texto bíblico, ele diz que já tinha aqueles que tinham a vinda do Senhor como tardia. Mas aí a Bíblia diz que ele vem sem demora. Mas aí você sabe que o próprio Pedro diz que um dia para o Senhor é como o quê? 1000 anos. O quê? Um dia. Porque para Deus não tem tempo cronológico. O tempo cronológico é só para quem? É para nós. Então, na hora de Deus, não tem nada atrasado. Na hora de Deus, não tem nada adiantado. Ele já estabeleceu o dia da vinda do seu filho. Então, quando ele estabelece, é 3, 8, 9, coloca lá, 3, 8, 9, do mesmo texto, olha aí. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, isso, e 1000 anos como um dia. Pronto, então você pode perceber aqui, lê o outro. O Senhor não retarda a sua promessa, sim, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, a pessoa lá fora, e por que é importante você compreender isso aqui? Porque qualquer incrédulo vai dizer, essa besteira de vocês falarem que Jesus volta, já tem mais de 2000 anos e ele nunca voltou. Só que você responde o seguinte, responde com a própria Bíblia. Meu querido, você tem que entender que o seu tempo e o meu tempo não é o tempo de Deus. E dentro da visão de Deus, não há tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. Tempo é para o homem, Deus não tem tempo, Ele é eterno. Ele é eterno. E o próprio Pedro vai dizer aí que isso ainda é para o bem do homem, é para a salvação. Então não existe demora. Nunca diga, irmão, Jesus está demorando. Também nunca ore dizendo, Senhor, vem logo. A oração é Maranata, ora vem. Mas não diga vem logo que tu não manda nele. Ele vem na hora que ele quiser. O tempo é dele, a autoridade é dele, o momento é dele. Ele não pede para tu ficar fazendo cálculo, ele não pede para tu ficar assustando ninguém. É por isso que tem irmão que acha ruim, porque eu sou o seguinte, irmão, eu leio minha Bíblia, aí pronto, aí, não, vocês vão ver, daqui a um mês. A minha Bíblia não manda eu ver nada, a minha Bíblia manda eu me preparar. Olha, se tiver terremoto, maremoto, se cair prédio, se tiver terremoto, se tiver briga, epidemia, se o pau quebrar, a minha Bíblia só diz assim, vigiai, porque eu estou aguardando ele. Eu não estou aguardando quando uma pessoa surge na internet. Deus está me mostrando que vai vir aí uma grande maré. Eu nem me importo. É porque a minha Bíblia diz assim, olha, vigiai, porque não sabeis o dia e nem... E outra coisa, irmão, se eu estou em Deus, eu vou me preocupar. Por quê? Se a própria Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa... E aí, por que tu anda ansioso? Tem irmão, tem crente aí, irmão, que está doente. Tem uma irmã que chega lá em casa, aí ela assiste o jornal, aí ela chega... Pastor, é hoje que o homem vem? Ele diz, que homem, irmã? Senhor, porque o negócio o senhor está vendo aí. Você viu a enchente? Eu disse, vi. E aí? Eu disse, vai ser crente que é melhor para tu. Pronto, toda hora, na hora que tem uma assombraçãozinha, nunca mais ela foi lá em casa. Mas na hora que ela vai, ela chega lá com isso. Pronto. Irmãos, tem muita gente. Eu vi crente pegar texto do profeta Isaías, que é um versículo isolado para um outro contexto, e aí dizer, a Bíblia já falava do Covid. Fique em casa.
Meus irmãos, tem tanto versículo que fica em casa. Não é assim? São pessoas que tiram versículos isolados, meus irmãos. Thomas Ice diz que o pior erro de um escatólogo é ficar pegando eventos do dia a dia e tentar ajustar com a Bíblia. Nós temos que viver o que a Bíblia profetiza. Agora, eu não tenho que andar atrás disso. Eita, pastor, e agora? Meu Deus, não. Há 100 anos atrás teve aquela que matou muita gente, que foi a gripe espanhola. E será se lá já não tinha crente? Não tinha pastor naquele tempo? E morrer foi muito. E a igreja segue o caminho dela. Porque a morte não nos separa. Quem morre no Senhor já tem um lugarzinho garantido lá nas mansões celestiais. Então, ele não demora. Diga comigo, Jesus não está demorando. Diga, Jesus não está demorando. Agora vira aí para o teu irmão. Tu é que tem que ter cuidado. Verdade. Tu é que tem que ter o quê? Cuidado. Que tem irmão que fica aí. Coloca lá, Jorge, os apontamentos. Só corrigindo aí as referências que nós colocamos. Vamos lá. Depois eu volto aqui para esse texto. Então a vinda do Senhor como promessa, ele vem sem Por que ele vem sem demora? Porque ele sabe a hora dele. Ele já estabeleceu o dia. Como ele já estabeleceu o dia, não há demora, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. E ele sabe o tempo certo. Quem tem tempo é o homem. Deus não tem relógio, Deus não tem cronologia, ele é eterno. Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade tu és Deus. Pronto. Olha aí, antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra, antes que existisse qualquer coisa, ele já era Deus. Então pronto, irmão. Vamos lá. Para os que são fiéis, observem bem que o Senhor não tem repreensão para esta igreja, como eu falei, mas ele tem exortação. Coloca lá o texto, Jorge. Quando o Senhor Jesus fala para essa igreja, volta o 10 aí. Quando ele fala nesse texto, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei do quê? Da hora. Eu passei aqui umas 3 quinta-feiras falando dessa preposição. Não é guardar na tribulação, é guardar Ele vai tirar a igreja antes da grande tribulação. Ou seja, a igreja, ela vai ser preservada, ela vai ser tirada. Aí vamos lá para o 11. Como ela vai ser tirada, o 11 está completando isso aqui. Olha, eis que eu venho sem demora, mas ele está dizendo, e o que eu tenho, aquele que é fiel, aquele que obedece a minha palavra, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que se santifica, eu vou trazer a libertação antes de vir a grande tribulação. Só quem está fielzinho aí a Deus. Então tu teme por quê? Quem está fiel pode ter certeza que o Senhor é quem te guarda, meu irmão. O Senhor é quem te protege. Aí ele vai trazer isso. Nós vamos sair antes disso aqui. Tem alguns pregadores que... Coloca aí, Jorge. Me parece que é Êxodo 8, 22. Diz que nós vamos enfrentar a grande tribulação. Por que eles dizem que nós vamos enfrentar? Lê aí. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Eles dizem que na 3 pragas, se vocês analisarem, a de piolho, a de sapo e também a do sangue, o povo de Deus passou nas primeiras pragas. Então eles pegam isso para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas lembre que lá está dentro de um contexto, não tem ainda nada a ver com a igreja, porque não tinha igreja naquela época. Eles pegam um texto e aí forçam o significado a dizer isso ali, mas não tem. Agora vamos lá. Volta lá para o versículo. Vou parar aqui, na próxima quinta-feira a gente continua. Aí ele diz assim: guarda o que tens. Agora é a advertência. Essa igreja, ela já guardava a palavra. Essa igreja era obediente. Essa igreja era uma igreja abençoada. Agora coloca lá o texto grego, para os irmãos observarem. Olha essa palavrinha lá, ó. Olha aqui, ó, vai lá. Aí você tem, depois do amarelinho ali, você tem kratei. Essa palavra aí, kratei, ela tem 3 sentidos no texto original. Em primeiro lugar, é ser poderoso, é ser um chefe, é ser um mestre. Em segundo lugar, é ter a posse de, é agarrar com a mão, é segurar e não soltar.
suportar. Em terceiro lugar, é não abrir mão, é segurar com a mão. Isso aqui é lindo, gente. Por quê? Por que isso aqui é importante, pastor Oziel? Porque o Senhor estava dizendo: vocês vão ter tribulação e angústia, mas vocês já têm a fé e a palavra no coração. Segura ela, não abra a mão dela. Eita, irmão, é bom ser crente. Porque tem irmão que ele só fica dizendo: Jesus vem, guarda minha casa. Jesus vem, guarda minha família. Jesus, o Senhor estava dizendo assim: olha, eu já dei poder a vocês, já dei o evangelho. Agora vocês precisam ter disposição para não abrir mão. Olha, nós vamos te matar. Se você analisar a igreja de Esmirna, vê se é o 2:10, coloca lá, Jorge, de Apocalipse, rapidinho, vamos ver aí, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos ver, eu não anotei aqui, mas eu acredito que seja. Olha aí, lê aí. Nada temas das coisas que hás de padecer. Vai. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, irmão, para que sejais tentados. Para aí, pastor. Como é que a gente serve a Deus e aí Deus ainda vai deixar o diabo lançar alguns na prisão? E o que mais? Para que sejais tentados. E o que mais? E tereis uma tribulação de 10 dias. Está vendo, irmão? E o que mais? Ser fiel até a morte. Como? Ser fiel até a morte. Sabe o que é? Guarda o que tu tens, a tua fé, a tua vida, as tuas obras, a tua comunhão, o teu gozo da salvação. Não abra mão, nem que seja para morrer, nem que seja para enfrentar o diabo, nem que corte a tua cabeça. Mas ele está dizendo como? Guarda o que tu... irmão, isso é o gozo do evangelho. Paulo diz em Romanos 8,35, nada nos separará do amor de... É isso. Tem irmão que na hora que vem uma provazinha, deixa a igreja. Vem uma lutazinha, deixa a igreja. Ele está dizendo, guarda o que tu tens. E o que é que tu tem, irmão? Vou dizer logo para vocês, esses crentes velho fraco, vamos culto, irmão. Rapaz, eu estou mole hoje. Não vai para lugar nenhum não. Irmão, pastor, essa luta tem tirado minha salvação. Não vai para lugar nenhum não. Está desqualificado. Essa igreja aqui ia ter uma tribulação de 10, e o diabo ia lançar alguns e outros seriam o quê? Mortos. Mas ele diz, ser fiel até a... Quem tem o gozo do evangelho aqui na alma? Quem tem? Quem tem o gozo de Cristo, pois aguenta. Não abra mão. Você quer ver o que é não abrir mão? Coloca aí, Jorge. 2:3 de Jó. 2, eu vou só falar essa daqui, na outra eu continuo. Que nós vamos ter aqui a Santa Ceia. Jó 2:3-9, vai lá. Vamos ver o que é conservar. Vai. Pode? E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Tu está vendo o meu servo Jó, diabo? Tu vê como é ele? Vai. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Não tem ninguém semelhante a ele. Vai. Homem íntegro e reto. Isso. Temente a Deus. Sim. Que se desvia do mal. Vai. E que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me incitado contra ele para o consumir sem causa. Está vendo? Porque o diabo disse, ele só te serve porque tu tem dado cercado ele de tudo que é bem. Os meninos tudo bonito. Irmão, porque tem coisa que é assim mesmo. Tem uns irmãos que servem a Deus... É só luta, é prova. Os meninos só vivem doentes, bucho grande. Aí toda hora está no hospital. Tem irmã que eu chego e está com uns 4 meninos, tudo no hospital. Pastor, eu já falei com o prefeito, mas não dá certo. Pastor, e aí pronto, pastor, lá em casa não tem nada para esses meninos comer. É a luta. E o Jó já era diferente. As meninas tudo bonita. Tem o nome dela lá, vocês podem ver lá. Mas era tudo bonita, as meninas. A casa, os meninos faziam banquete, banquete. Vem comer aqui em casa, vem aqui. Era só coisa bonita, irmão. Aí pronto. Morreram tudinho. Os meninos bonitos morreram. Aí comeram tudo de Jó.
Aí o diabo olhou para ele, Deus olhou e disse: tu viu? Ele ainda mantém a integridade. Ele estava com sé. A crença dele não estava em bem, meus irmãos. A crença dele não estava só na família. Tem irmão que se hoje perdeu uma coisinha, cadê Deus? Deus está lá no lugar dele. Agora não te aquieta não. Irmão, por que tu não vai ser crente? Eu não vou ser crente porque Jesus não curou o papai. Aí teu pai é melhor do que Abraão, que morreu. Hein? Um dia o pai disse para mim: rapaz, é tanta luta que eu passo, eu oro tanto. Eu disse: então o senhor quer ser melhor do que Jesus, né? Que ele orava e era tanta luta, ainda mataram ele. E o senhor ainda está vivo. O escritor lá em Hebreus, ele diz assim: vocês não chegaram nem ainda a derramar sangue. Aí pronto, tem irmão aí que é uma coisinha, só porque ficou desempregado. Aí critica a Bíblia: cadê meus dízimos? Tu não dá dízimo, não é para ter emprego não. Tu não dá oferta, não é para ter emprego, é por gratidão a Deus. Temos que aprender a ser crente, meus irmãos. Aí o Jó perdeu tudo, deixou só a mulher. E eu li agora um autor, irmão, tem uns autores que são assim meio doido. Ele diz que tinha 2 mulheres na Bíblia que ele não ia falar delas não. Uma era a mulher do Ló e a outra era a mulher de Jó. Eita, bichinha sofrida. A cidade que ela mais amava, a mulher do Ló, era qual? Era o lugarzinho que ela estava dando certo, porque só via andando com Abraão para cima e para baixo. Aí se estabeleceu, o menino já ia casar. Aí quando o marido está em casa, aí os anjos chegam: cai fora. E aí ela ainda obedeceu. A bichinha veio ainda... Oh, não foi? Mas eu queria tanto, era o shopping de Sodoma e Gomorra. Eu queria era o shopping, né? Aí pronto, e no meio do caminho ela lembrou: eita, minha Azaleia. Eita, minha Carmen Stefana. Eu não aguento. Não, sem Sodoma não, sem Gomorra não. Aí ela fez o quê? Irmão, eu vou te dar um conselho, irmã: seja crente, porque Deus só quer quem tem comprou. Ela olhou, aí pronto, apaixonada. Tem irmã que não vem na igreja nem um dia, agora não perde um shopping. Não é pecado tu ir no shopping não. Tu pode ir no shopping, agora a tua prioridade é o reino de Deus. Está lá no shopping também, pode glorificar a Deus, mas não fique só nessas coisas não. A outra é a daqui do capítulo. Olha, essa daqui também, irmão. Observem bem. Todos os meninos dela fizeram o quê? Morreram. O marido com a boca podre. Não sou eu não, está na Bíblia, depois tu pode ler lá. Ele diz assim: o meu hálito, ele diz assim, o meu bafo é insuportável. Tem marido aí que é só a misericórdia de Deus, nem potassa tira, mas é assim mesmo. Agora, essa daí, agora eu vou tirar um chapéu para essa daqui. Para outra lá, mas essa daqui eu vou tirar. O homem ficou esqueleto, o homem ficou com a boca podre, o homem ficou cheio de verme, uma doença chamada elefantíase. Todo mundo abandonou ele, todo mundo, mas ela ainda estava lá. E ela chegou e disse assim: Jó, ela não estava, ela disse: tu ainda está assim. Olha aí, lê. Então sua mulher lhe disse. A sua mulher lhe disse, ela estava casada com ele. Porque tem mulher que só fica com o marido quando as coisas estão boas. Vou logo dizer para vocês, tem umas aí que tu pensa que é amor, mas é amor só porque tu está bem. Não é assim? Mas deixa os dentes começar a cair. Deixa ficar só o couro. É assim. Um dia, meu sogro, ele teve uma fratura e foi se consultar lá no hospital. Quando chegou lá, tinha que operar. E ficou vários dias no hospital. Aí tinha um homem que estava traindo a esposa e tinha uma mulher velha da vida que ele estava com ela. E a mulher só foi uns 2 primeiros dias. Porque quando tu fica doente, não tem homem bonito doente. Pode ser um galã, mas aí a primeira coisa que começa é ficar a cara seca e barbudo, e o olho fundo, né? Assim, que aí tu já olha e diz: eita, meu Deus, tá chegando a hora dele. E aí se usa chapa, e quando tira a chapa, aí fica pior. É assim? Aí fica uma boca murcha, aí você olha: meu Jesus, é o meu marido mesmo isso aqui. É assim. Ei, irmão, para uma mulher te amar de verdade, é assim.
A mulher te amar de verdade. Tem um amigo meu que um dia ele ia saindo do banheiro e ele estava com um cabelo maior do que o meu e enganchado tudo. E eu disse, meu rapaz, não faz isso não, tua mulher está bem aqui, rapaz, penteei e saí. Aí ele disse, não, é porque é assim mesmo. Aí eu meti o pente, quase arranca a testa dele. Aí ele disse, tem jeito não, pastor. Eu disse, pois senta aí, deixa eu cortar teu cabelo. Eu nunca tinha cortado cabelo de ninguém. Aí quando terminei, tinha uma bola aqui. Ele disse, pastor, ficou pior. Eu disse, procura um barbeiro, vai atrás. Mas é assim, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa mulher aguentou o marido dela. Ela aguentou. Aí esse autor pergunta, imagine a estrutura dessa mulher. Vê o marido acabado, com mau hálito, marido esqueleto, seco. Ela olha para ele e diz, rapaz, tu ainda está nessa fidelidade? Mas tinha razão dela gostar desse homem, porque esse cabra aí não era sem vergonha não. Vê aí, Jorge, se é o 31, olha porque que ela gostava dele. Vê se é o 31, se não me foge a memória. Coloca aí rapidinho, o bicho aí está lendo. Olha aí, vai. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Ela gostava dele, disse, vou ficar com esse homem, porque esse bicho aqui nunca olhou para a mulher com sem vergonhice. É por isso que eu vou ficar contigo, Jó. Aí, rapaz. Nunca ficou olhando para uma virgenzinha. Porque tem uns aí que é casado, aí fica... mas tem as fraquezas, pastor. Fraqueza não, sem vergonhice. Vai. Passa. Olha aí. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Olha aí, o que é que eu vou ter do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Vai! Eita, rapaz! Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Vai! Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Tanto que tu faz, se tu está escondido no motel, trocando de mulher, ele está vendo. Tudo direitinho. Vai! Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis. Me bota na balança, Deus. E saberá Deus da minha sinceridade. Porque tu sabe que eu sou sincero, vai. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, roubando. Então semei eu e outro coma, pronto. E seja a minha descendência arrancada até a raiz. Eita. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, vai. Então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Eu duvido se o irmão tem aqui coragem de dizer, Senhor, eu estou bem aqui sentadinho no banco, mas se eu olhei para uma irmã aqui na igreja, com desejo nela, quando eu chegar lá em casa, depois do culto, eu quero que outro homem esteja deitado com ela. Irmão, você achou bom? Mas é isso que ele está dizendo ou não é? É isso ou não é? Conserva o que tu aguenta. Porque Deus não tem vitória para quem não é qualificado. Ele só tem vitória para quem aguenta. Coloca aí, Jorge, 9:27 de 1 Coríntios. Eita, irmão. Eu vou parar por aqui, depois eu continuo. Que aqui tem coisa. Antes, subjugo o meu corpo. Olha, eu subjugo, olha o que é conservar. Eu subjugo o meu corpo, bato nele. Vai. E o reduzo à servidão. Sim. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de qualquer maneira ficar reprovado. Para que eu pregando aos outros, eu nunca venha ficar o quê? Reprovado. Bota o 24. O 24, aí. Deixa eu ver, se não me foge a memória, acho que é isso aí. O bicho aí está lerdo. Olha, vai. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Olha como é que tu deve correr. Correi de tal maneira que eu alcanceis. Pronto, então corra de uma maneira que você vai ganhar a coroa da vida. Não adianta correr de qualquer jeito. Tem irmão que, olha para mim aqui, irmão. Tem irmão que vem aqui para a igreja. Tem irmão que carrega a Bíblia. Tem irmão que fica aqui. Só que essa tua corrida, às vezes não é a corrida que Deus quer, porque ela não tem sinceridade, ela não tem empenho. Tem irmão que chega no culto aqui, ele senta, ele não dá um glória a Deus, ele não abre a Bíblia, ele não ora, ele não tem prazer. É uma carreira em vão, meu irmão. É uma carreira em vão. Só presta a ser crente de coração.
É claro que às vezes tem irmão que está dormindo porque trabalhou muito. Eu não sou doido não, irmão. Às vezes tu trabalhou muito e aí dormiu. Mas tem irmão que é porque gosta de dormir também. É assim, né? A minha sogra já ela tem esse problema. Ela dorme porque ela tem uma doençazinha lá, me esqueci o nome dela. E aí um dia desse tinha um pastor explicando isso num vídeo. Até mandei para ela. Ele disse que é um demônio que senta na cabeça da irmã. Rapaz, mas tem pastor. E puxa, isso aqui, puxa. Aí a irmã, glória a Deus. Cada glória a Deus que ela dava, ela abria os olhos. Mas se não der glória a Deus, o demônio. Não, essa é uma doença, irmão. É um tratamento. Aí ela disse, não, mas eu não tenho isso aí não, desse demônio. Não, eu só estou dizendo, não sou eu não. É o pastor dessa outra igreja que eu não citar o nome. Coloca aí Jorge 11, 28. Examine, pois, o homem a si mesmo. Conserva o que tu tem, meu irmão. A minha pergunta, olhe para cá. Você está crente diante de Deus? Servindo a Deus? Olha, irmãos, vocês sabem que eu não sou pastor de andar pregando costume. Eu não prego costume. Mas o que também a irmã veste, como a irmã se expressa, manifesta também a sua vida de comunhão com Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra, faça tudo para a glória de Deus. A irmã que está na igreja, servindo a Deus, aí ela vai para a praia, bota um biquinzinho, bota um sutiãzinho, fica fazendo bico. Eu não sei o que essa irmã pensa, não. É negócio sério. E nós hoje, os pastores não estão ensinando e fica liberal. Os homens também estão do mesmo jeito. Tem uma bermutazinha, que é até normal, você chega, está o irmão com a bermuda, ele é até grande, mais ou menos aqui. Agora tem umas, meus irmãos, que eu já vi, rapaz, até homem casado, vestindo, que é coisa feia, meus irmãos. Eu não vou explicar aqui não, porque é filmado. Mas tem deles que veste um short. Um dia um cantor ia subindo, e tinha uma velhinha pertinho de mim, com aquelas calças acochadas. E aí na hora que ela subiu, ela disse, meu Jesus, o que é isso? Pastor Zé, eu vou embora. Eu disse, é bom a senhora ir mesmo. Porque meus irmãos, o que eu vi também lá foi coisa feia. Aí tem uns homens hoje também que não tem cautela. O homem de Deus, irmão, sabe o lugar dele, principalmente se é casado. Sim ou não, irmãos? Aí nós não estamos falando isso hoje, isso também corresponde. Ortiz diz que tudo na vida do crente é para glorificar o reino. Ele disse, eu estou na universidade, ali eu estou estendendo o reino lá. Se eu estou na praia, porque tem irmão que diz, eu estou na praia passeando, aqui tu é crente até no inferno. É assim ou não é? Tu é crente até na fornalha de Nabucodonosor. É crente, irmão. Aí pronto. E eu estou falando da decência. A irmã também. Tem uma mocinha hoje na igreja que elas também querem exibir o corpo. E os pais não ensinam isso. É a meninazinha nova. Anda tudo e não sabe se vestir, não sabe cobrir os seios. Irmão, isso ali é entregar para os caboclos velhos que estão lá fora, faminto. Vista a tua menina bem, vista a tua filha bem. O corpo dela é para o marido dela. E nem na igreja, irmão, isso é para entrar. A pessoa tem que ter respeito. Uma pessoa lá fora que vem assistir um culto, ele não tem nada aqui, ele pode entrar com a roupa dele, sim ou não, irmão? Agora, uma pessoa que, na verdade, é um crente, já tem tanto tempo, a pessoa tem que saber a procedência. Não, eu venho na igreja de Deus, irmão, sou assim. E eu respeito. Eu estava visitando uma mesquita lá dos muçulmanos, como diz o irmão lá de Coroatá, muçulmanos, ele não sabe chamar muçulmano. Aí quando eu entrei, lá tem vários idiomas, estava no inglês. Tirar os sapatos, não conversar, só olhar. E aí pronto. Eu do jeito que ele mandou. Eu tirei meu sapato, a Daniela tirou o dela também. Nós entramos. Aí ficava só olhando para um outro. Que é silêncio. E aí eu respeito as normas. E na casa de Deus, irmão, tem que ter reverência. Eclesiastes 5, primeiro, guarda o teu pé quando entrares, aonde? Na casa do Senhor. E por que eu ensino isso aqui? Para que a casa de Deus não vire um clube, para que a casa de Deus não vire qualquer boate. Hoje tem muita gente querendo transformar a casa de Deus em boate. E eu li de um dos maiores músicos americanos que escreveu sobre música na igreja,
ele diz que nós não podemos transformar a igreja nos palcos mundanos. E é isso que muitos querem fazer hoje. Pode observar. Um dia desse eu fui pregar na igreja, quando deu fé, um irmão tirava uma luz de uma cor e jogava na minha cara. Eu ficava azul, preto, amarelo, um bocado de luz. E aí eu procurando o texto e não dava certo. Aí eu mandei avisar lá, irmão, mandei ele botar só a luz mesmo, porque não estou achando aqui os versículos não. Aí ele botou. Então, irmão, vamos servir a Deus com alegria. Eu pergunto à igreja, está certo ou está errado? Então valorize o corpo de Cristo, valorize a tua comunhão e ande em santidade. A irmã se vista bem, bem direitinho, vem louvar ao Senhor, aí colocou uma blusazinha bem direitinha, que cubra a sua sovacaria bem direitinha, não está levantando as mãos mostrando o sovaco velho, não, é glorificando a Deus de modo decente, uma roupa que não incomode, que não provoque sensualidade, é assim, até as irmãs também, vamos ouvir a irmã fulana de tal cantar, aí tem delas que vem com a roupa bem coladinha, que aí é o jeito de a gente ficar virando para ali, não é assim, virando para o outro lado. Não, a irmã tem que se vestir bem, bem direitinha, aí vem cantar, vem louvar a Deus, porque você vem para a casa de Deus, e uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não tem essa postura, ela não vem para a casa de Deus com um ar de superioridade, de sensualidade, ela vem com um espírito de adoração ao Senhor, amém, irmãos? E aí pronto, e quem quiser ser santo, obedeça. E quem achar ruim, eu não estou me importando, porque eu estou pregando é para quem quer ir para o céu. É para quem quer ir para o céu. E se tu quer o céu, lá é desse jeito. Só entra assim. Aí Paulo diz, examine pois o homem a si, coma desse pão e beba deste cálice. Vamos, pegue aqui o pão para a gente orar. Se alguém deseja uma reconciliação, se alguém deseja uma nova vida, vem aqui à frente. Pastor, eu quero renovar minha aliança com Deus, firmar meus passos, eu não estou bem, minha vida não está correta, pode ficar aqui, muito bem, fiquemos de pé. Pai santo, Pai querido, Deus eterno, apresentamos a Ti esse pão, que depois dessa oração é o símbolo do Teu corpo, Senhor, que é partido para a nossa alimentação espiritual, para nos dar a vida eterna. Ser conosco, abençoa Teus filhos que vão cear. Concede paz, gozo e alegria e que façamos isto em santidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cantemos o número 200. Número 526. Irmãos, desculpem, número 301.